é o que temos, nós vamos ter que fazer funcionar com isso aqui. Olá, bem-vindos ao Só Mais Uma Volta, meu cantinho na internet onde eu falo sobre manualidade, em especial tricô e crochê, mas não só. E hoje é não só mesmo, porque temos muitas outras coisas para falar. Meu nome é Laura, esse é o nosso episódio 18, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre tantas coisas, eu tenho mesmo muitos projetos, mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre algo que eu tenho pensado aqui nesse canal. Eu recebi no último vídeo vários comentários, vários parabéns pelo nosso marco alcançado aqui no canal de 1000 subscritores. Eu acho que nós já somos até mais de 1500 agora. Já não vejo há algum tempo, mas acho que já somos mais de 1500. E o canal tá crescendo, eu venho aqui, tenho conseguido vir aqui com mais regularidade, mas eu sei que eu venho aqui, mostro os meus projetos, falo sobre as coisas que eu tô fazendo, e eu sei que isso não é para todo mundo. E tem gente que de repente quer também outras conversas, que não só sobre aquilo que tá nas minhas agulhas, sobre o que eu tô fazendo, sobre o que eu pretendo fazer. Eu sei que tem muita gente que gosta disso. Eu gosto. Eu vejo vários vídeos assim e gosto porque acho que, primeiro, é uma ótima companhia, como se eu estivesse conversando com uma amiga do tricô, que estivesse me contando tudo que tá fazendo. E também me sinto super inspirada, porque às vezes tem ideias que eu não tinha, ou de modelos, ou de cores, ou de técnicas, ou, sei lá, às vezes nem tem muito a ver, mas aquilo de alguma forma me inspira, então eu costumo gostar muito desses vídeos, mas sei que nem todo mundo gosta e nem todo mundo tá aqui pra isso. Mas eu também acho que, pra quem não sabe, muita gente sabe, mas pra quem não sabe, uma das minhas formações é em arte, conservação e restauro. E eu gosto muito de pensar nas artes, em especial nas artes manuais, e naquilo que é muito ligado ao têxtil, às artes têxteis, de uma forma até mais ampla do que só o que a gente produz aqui. E eu acho que todas essas técnicas que a gente produz e tudo aquilo que a gente conversa aqui, que a gente gosta, seja tricô, seja crochê, seja um bordado, seja uma tapeçaria, são artes que a gente gosta, a gente consome, mas eu tenho a impressão de que cada vez mais as pessoas têm menos tempo para isso, para conhecer, para conversar sobre isso. É estranho falar isso porque eu sei que todo mundo que tá me ouvindo aqui provavelmente gosta, senão não tava aqui me ouvindo, né? A gente não tava falando sobre isso. Mas depois também eu vejo tanta coisa se perder, porque às vezes não tem a passagem do conhecimento, as pessoas não falam sobre isso, não criam curiosidade sobre esses temas. E eu sou muito curiosa sobre esses temas, né? Até pela minha formação. Eu gosto de entender os processos, as origens, as histórias por trás das técnicas. E acho que quanto mais a gente fala sobre isso, que a gente se interessa sobre isso, que a gente conversa sobre isso, de uma certa forma a gente traz essa energia, faz circular essa paixão, e de alguma forma isso se nota, assim, em outros lugares, é notado por outras pessoas, e aí outras pessoas podem se interessar. Então, isso tudo pra dizer que eu tava pensando, já que a gente agora é um grupo maior, e de repente tem mais gente aqui, tem gente que vem pra aprender, tem gente que vem pra conversar, tem gente que vem pra se inspirar, tem gente que vem e nem sabe por que veio, mas assim, gosta disso aqui. E eu pensei, eu já rodei muito, eu hoje vivo em Portugal, mas eu já vivi na Escócia, eu já vivi no Brasil, e cada lugar tem a sua forma de abordar a manualidade, tem uma forma de fazer, tem uma história, e é tão interessante quando a gente ouve sobre isso, documenta isso de alguma forma, de uma forma leve, de uma forma divertida, entende. Eu, ao longo do meu curso
estudei muitas coisas e me aprofundei muito, e eu não tinha noção, por exemplo, de como a gente às vezes passa pelos lugares e não tem noção de que ali existe uma história, existe uma técnica, existe um tipo de bordado, existe um tipo de tapeçaria, existe uma forma diferente de fazer crochê. Isso também aconteceu muito ao longo do tempo na minha curiosidade nos lugares em que eu vivia e não sei, eu fiquei pensando se não, eu não podia trazer aqui também um pouquinho desse lado, que é o meu lado mais nerd, digamos assim, que é o meu lado mais de formação, não como uma coisa chata, mas assim, viajar para um lugar, conhecer a técnica, ver como é que faz, entender o processo, de repente a gente experimentar ou conhecer, não sei. Vocês aí do outro lado me digam, por favor, depois nos comentários se isso faz algum sentido pra vocês, se isso interessa. A mim interessa muito. Eu acho que a gente tem mesmo que falar sobre essas coisas. Eu acho que a gente tem mesmo que trazer essas coisas para elas não morrerem. Porque depois tem muita gente que se interessa e tem muita gente que não acha que é chato, que não tem tempo, que demanda foco que as pessoas hoje já não têm, porque o foco está muito disperso em muitas coisas ao mesmo tempo e depois não tem a capacidade de sentar ali e despender tempo numa coisa que sim, ocupa a mente, ocupa as mãos, ocupa o tempo e não vê sentido. E de repente, se a gente falar mais sobre isso, se a gente. Se as pessoas conhecerem as histórias. Gente, eu sigo uma página no Instagram, eu vou colocar aqui depois em algum lugar, que são umas mães. E elas têm as crianças, que são praticamente bebês, fazendo tricô e crochê, sabe? Em vez de estarem com um tablet ou um telefone na mão, as crianças estão com uma agulha, pequenininhas assim, com aquelas agulhas fazendo crochê sério. Depois vocês olhem lá, é espetacular. E se a gente não fomenta isso nas pessoas, na gente e nas pessoas, essas coisas se perdem, eu acho. Assim, por que a maior parte de nós tricota? Boa parte, não sei se é a maior parte, mas boa parte. Porque tem toda uma memória afetiva associada a isso, né? Sei lá, foi a minha avó que me ensinou, aprendi na escola lá, por exemplo, em alguns países isso é muito ensinado na escola. Ah, foi a minha avó, foi uma tia, eu aprendi porque... Ou, eu aprendi a costurar, no meu caso, porque minha avó era costureira. Ou seja, tem sempre uma ligação afetiva. Se a gente não fala sobre isso, a gente não cria essa ligação afetiva. A gente não... É sempre diferente quando tem uma história, né? Eu acho que o nosso cérebro tá desenhado para reconhecer e apreciar e se envolver muito mais quando tem toda uma história associada e não é simplesmente um fato. Então, não sei, pensei em contar histórias aqui também, não sei se isso faz sentido. Faz muito sentido pra mim, tá? Mas exige tempo, exige, né? E não faz muito sentido eu colocar aqui se do outro lado as pessoas falarem assim, isso não isso é chato, ou não tem nenhum interesse. Mas pronto, tô aqui já falando um monte, nem comecei a falar sobre os projetos, e a gente tem que falar, porque são muitos. Eu já, segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, tá? Porque eu de manhã vim aqui, porque aqui é o melhor lugar que eu tenho para filmar com a luz natural que eu tenho aqui, uma claraboia gigante que me traz uma luz. Vim aqui pra cá de manhã, com a melhor luz, que era a luz da manhã. Filmei. E agora, quando eu fui editar, descobri que não tinha som nenhum. Não gravou som nenhum. Eu fiquei falando aqui, sei lá quanto tempo pro nada. E aí, agora eu tô tendo que gravar de novo. Já não tá de manhã, já tá fim da tarde. A luz já não é a melhor, mas pronto, é o que temos. Nós vamos ter que fazer funcionar com isso aqui. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo, confia. Eu vou, já que a gente tá falando sobre histórias, vou contar uma história pra vocês. Vou contar uma história sobre esta peça que eu estou vestindo. Por quê? Porque esta peça, linda, modéstia à parte, não estava nos meus planos. Eu tinha essa peça nas minhas inspirações, eu trouxe pra vocês lá no episódio... Num daqueles meus episódios de inspiração, ela tá lá. Mas eu não tava pretendendo fazê-la agora, tecê-la agora, só que de repente ela aconteceu, ela quis acontecer.
Vou explicar por que. Terminei meu último projeto, daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. E pensei, o que eu vou fazer agora nas minhas agulhas de tricô? E aí pensei, vou tecer o famoso cardigan, aquele cardigan que eu vim aqui, trouxe um vídeo todo de inspiração, que eu fiquei lá, gastei um monte de tempo fazendo um monte de pesquisa, falei um vídeo inteiro sobre os cardigans, depois se vocês quiserem eu vou deixar aqui, vocês olhem pra quem ainda não viu. E eu pensei, ok, vou fazer o cardigan. Daqui a pouco, como eu tô aqui no hemisfério norte, daqui a pouco o verão vai acabar, eu vou começar a pensar nisso. E fui lá no meu armáriozinho de fios para buscar um fio para fazer o cardigan, porque eu pensei, ok, vou fazer o cardigan, decidi qual era o cardigan, mas esse cardigan tem que se adaptar ao meu estoque de fios, porque eu não vou comprar fio, eu tenho fio, tenho muito fio aqui. Pensei, vou procurar lá, vai ter um fio para fazer o cardigan. Fui lá pro meu armário, abri o armário, daqui a pouco eu falo sobre o cardigan, o que eu decidi. E aí, vi o fio que eu queria do cardigan e do lado tinha esse fio. 2 meadas de 100 gramas desse fio, que é um fio que eu comprei, se eu não me engano, já faz muito tempo, gente. Isso deve ter sido assim, se não foi antes da pandemia, foi logo depois. Mas acho que foi logo depois. Quando eu fui num festival de tricô em Sevilha, e eu tinha lá um stand dessa... Cadê? Ah, tá aqui. Dessa marca de fios, Yarnity. E eu tava, se eu não me engano, com a Maria Genitz. E ela falou assim, vamos ali naquele stand, que aquela menina tem uns fios muito bonitos. E eu cheguei lá, eu acho até que se eu não me falha a memória, tava lá a mãe dela, era mãe e filha, é uma menina... A menina que tinge esses fios, ela é alemã, mas ela vive na Espanha. E aí, tava até a mãe, era a mãe que tava lá, a gente começou a conversar, ela começou a contar sobre o projeto da filha. Enquanto ela tava falando, eu comecei a olhar os fios e bati o olho nesse fio e falei, é esse, eu vou levar. E trouxe 2 meadas. Esse é um fio, esse é um fio 100% bambu, chama-se, a linha chama-se Bambucá. Ele é um fio de 100 gramas, 350 metros, ou seja, estamos falando aí de uma espessura entre um fingering e um sport. E a cor é a cor sand. E eu trouxe 2 meadas, guardei, não tinha nada em mente para fazer, o fio ficou lá. Cheguei lá, bati o olho nesse fio e pensei, ai, o verão ainda não acabou. Vou esperar fazer o cardigan e vou pensar ainda em mais uma pecinha mais levezinha para usar agora, enquanto ainda tá calor. E aí, quando eu bati o olho nesse fio, eu lembrei dessa blusa. Essa blusa é a Lauro Sweater. É uma blusa da Minimi Designs. Deixa eu ver que eu tenho aqui anotado no meu caderno. Minimi Knits. E ela é uma blusa que a designer fez com fio de inverno, tá? Ela é uma blusa que na receita foi usado 3 fios juntos, tecidos juntos, um fio de lã, um fio de seda e um fio de mohair, 3 fios juntos. Eu vou colocar aqui a foto e ela fica uma blusa bem mais de inverno mesmo, embora seja manga curta e tenha esse rendado aqui no raglan, que é furadinho e tal. Pra mim, eu desde que vi essa blusa, ela é linda. Se vocês repararem, ela tem assim esse raglan que vem na frente e nas costas. O raglan acontece dos 2 lados, depois ele se encontra aqui na lateral e desce até o final da blusa. Essa blusa, pra mim, quando eu vi, embora ela esteja tecida em lã, ela pra mim é uma blusa de verão, tá? Ela não é nada de inverno. Pra mim, assim, fazia todo sentido quando eu vi, pensei, eu vou tecer essa blusa com fio de verão. E na minha cabeça, na altura, eu pensei, vou fazer com um linho. Mas se vocês estão aqui, pra quem já me ouviu falar outras vezes, eu detesto tecer com linho. O Charlie Rosinhas não me deixa mentir, que ele tá ali parado do mesmo jeito que ele tava desde a última vez que a gente falou sobre ele. Muito embora ele seja lindo e muito embora eu saiba que eu vou amar o resultado final, porque tudo que é feito em linho depois eu adoro, mas o processo pra mim é horrível, eu detesto tecer em linho. Mas eu tava disposta a fazer essa blusa em linho. Só que aí eu vi esse fio, eu nunca tinha tecido nada com bambu, com fio de bambu. Pensei, vou fazer. E aí, dobrei o fio e comecei.
Gente, voou. Eu fiz essa blusa em 6 dias, sei lá. Foi mesmo muito rápido. É uma blusa levezinha, de manga curta. Esse raglan não é difícil. Eu, na segunda repetição já tava... Como ele repete 4 vezes em cada volta, né? Porque são as 2 da frente e os 2 de trás. Rapidinho você decora e quando você vê, você já tá com ele memorizado. A agulha que eu usei, embora o fio dela seja um fio DK, de espessura DK, né? O dela eu resolvi usar exatamente a mesma agulha que ela usou, que é a agulha 4mm. Ou seja, 4mm não é uma agulha propriamente fininha, então andou bem. E aí eu fiz, é uma construção interessante, diferente daquilo que eu já tinha feito, porque normalmente essa blusa tem carreiras encurtadas atrás para levantar as costas. Mas normalmente nas blusas que eu tô habituada a fazer em circular, porque essa blusa é circular, de cima para baixo, começa aqui em cima e desce, eu tô habituada já a fazer as carreiras encurtadas logo aqui no início das costas, levanta as costas e depois a gente segue. É assim as blusas que normalmente eu costumo fazer. A dela, as carreiras encurtadas são aqui, mesmo no meio aqui da... antes de pegar, de separar para as mangas. Mas você já teceu um bocado aqui e depois ela começa a pegar as carreiras encurtadas de uma manga para outra, vai e volta e depois segue, separa para as mangas e segue. Eu nunca tinha feito assim, achei super interessante, achei que veste muito bem. A única coisa que eu não gostei, que fica aqui uma chamada de atenção se alguém tiver interesse em fazer essa blusa, e é a minha opinião, pode ser que seja eu, essa blusa tem carreiras encurtadas no método que eu nunca tinha feito. Eu normalmente faço o German short rows ou faço um outro que é aquele que a gente faz, levanta um pouquinho, forma uma malha dupla e segue. Esse não, esse o que a gente faz é uma laçada, a depender se for ponto no avesso ou no direito, um tipo de laçada diferente. E depois, na volta, quando você vai pegar a laçada, você pega a laçada e tricota junto com o ponto anterior. Eu nunca tinha feito isso. E eu não sei se fui eu, se foi o método, se foi o fio, porque esse fio, de fato, não é muito... ele marca. Qualquer erro aparece. Se você tiver uma diferença de tensão, ele aparece. Eu não sei se fui eu, mas eu achei que aonde eu tive onde eu tive as laçadas, ele ficou marcado. Não sei se eu consegui mostrar aqui, se eu conseguir. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aonde eu fiz as laçadas, ele ficou marcado. Eu não sei se teria acontecido o mesmo se fosse o German Short Rows ou outro método. Também aqui no vídeo ele aparece mais do que ao vivo, assim, mas aparece. Se você estiver assim, prestando atenção, você vê. E eu teria feito de outro jeito. Eu também não notei na hora. Eu fui tecendo, depois separei as mangas. Quando eu notei, eu já tava no meio do corpo. Aí eu falei, não vou desmanchar não. Talvez saia com a blocagem. E de fato, diminuiu, mas não saiu totalmente. Então tenham isso em atenção se vocês forem fazer essa blusa. E pronto, fica aqui meu... Eu fiz o tamanho 2, porque eu não cheguei na amostra certinha. A amostra dela era 20 carreiras por 31, 20 pontos por 31 carreiras, e o meu deu 22 por 30. Então, eu tinha 2 pontos a mais a cada 10 centímetros, então eu resolvi fazer o tamanho 2. E ficou perfeito, ele cresceu um pouquinho. Esse fio é espetacular, parece manteiga, gente. Eu nunca tinha visto isso. Ele é... não sei explicar. Ele parece uma manteiga. E eu tinha 2 meadas. Achei que eu fosse estar ali no limite pela metragem da designer. Ali eu pensei, talvez eu tenha que fazer ela mais curtinha porque eu vou estar no limite. Não, eu fiz no tamanho que eu quis e ainda sobrou 25 gramas. Gente, e 25 gramas é isso tudo aqui, pra vocês verem como é que o fio é lisinho. Sem contar, lisinho, é levinho. Sem contar que eu ainda tive que desfazer um dos canelados da gola, que foi o que eu comecei primeiro, porque ela sugere o corpo em 4mm, que foi o que eu fiz. Depois ela sugere o canelado em 3,5, eu fiz. Depois ela sugere fazer o remate numa agulha de 4,5, subir a agulha e fazer o remate. Eu fiz isso e ficou horrível, ficou super largo.
Aí eu desfiz toda a gola, o canelado da gola, e fiz em 3,75 e depois rematei aqui os pontos. Fiz a última carreira antes de fazer o Italian by Doff, que foi o que eu usei, em agulha 3,25. Ela falava 4,5, eu fiz em 3,25. Então, sobrou um fio, e aí sabe o que eu fiz? Usei o que sobrou, porque aí eu continuei com o fio do novelo, porque eu vi que eu já tinha visto que ia dar, mais ou menos, e usei no meu círculo das minhas meadas, dos meus fiozinhos de sobra. Fiz o meio do círculo aqui, e olha como é que eu já tenho um monte dos círculos para aquela minha manta dos restinhos, dos fios, eu já tenho um monte. Tudo bem que é um monte, mas eu preciso de 99, tá? Segundo a receita. Então, é um monte mais ou menos. Aí eu vou usar, eu tô usando os restos, alguns eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que foi o restinho dos fios. Depois eu aproveitei e misturei. Isso aqui é um fio de soca da Fios da Fazenda que eu usei pra fazer uma meia. Esse aqui também é aquele merengue. Depois fado. Tenho aqui solo, que também foi uma meia que eu fiz, que sobrou. Tenho depois aqui o merengue com o solo, e esse fio aqui é um fio de meia da Robledal, Barbie, não sei o que é, acho que é Barbie alguma coisa, que eu usei pra fazer uma meia também. Tem aqui outro solo, esse aqui, esse azul, que é aquele Noite Estrelada, que eu amo. Ou seja, tá crescendo. Tem uns, sei lá, 15, preciso ainda de muito. Mas essa manta aqui, eu nem vou entrar muito nos detalhes, porque eu falei sobre ela no último episódio, e isso aqui vai ser um projeto de longo prazo, pelos vistos, então eu vou ter muitas outras oportunidades de falar sobre isso. Isso pra dizer que eu tinha ido lá para ver o fio do meu cardigan. E eu olhei, achei o fio, eu decidi que eu vou fazer o cardigan da Amy Louden, o Whitmore Cardigan, que é um cardigan que ela teceu, muito bonitinho, em fingering com mohair. Eu decidi que eu vou fazer só em fingering, porque eu não tenho mohair aqui em casa e eu quero usar os fios do meu armário. Então, eu fui lá olhar e pensei, eu vou ter que achar um fio pra esse cardigan. E aí, eu encontrei esse fio aqui. Esse fio aqui, que como vocês podem ver, tinha 3 meadas dele lá no meu armário e nenhuma delas tem etiqueta. É um fio fingering. Lindo, lindo, lindo. A cor aqui não tá assim parecendo mais alaranjado, mas ele na verdade é bem mais avermelhado. É um vermelho rico, assim, mais tipo isso aqui. Tocou o interfone. Esse fio é um fio, como eu disse, vermelho. É um vermelho mais profundo. Eu tenho 3 meadas dele. E ele não tem etiqueta, mas eu tenho quase certeza que esse fio é o Sul, da Diet by Alfinete, que é a Paula. E eu comprei esse fio no último festival do Knit with Friends que eu fui aqui em Portugal, no Porto, que é um fio que ela, inclusive acho que foi até essa cor, que foi um casaquinho que a Filipa Carneiro desenhou para o fio dela, para umas caixinhas da Lana Box, que já há um tempo. E eu comprei o fio lá com ela, com a Paula, para fazer o cardigan da Filipa. E aí o fio ficou guardado aqui, eu não fiz o cardigan ainda. O cardigan da Filipa, se não me engano, chama-se Casaco Amor. Vou colocar aqui a foto. É um casaquinho super fofo. Só que é totalmente diferente do cardigan que eu tô procurando agora. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei pra vocês que eu queria um cardigan que não fosse para ser usado como um casaquinho mesmo. Eu queria um cardigan que fosse usado como uma blusa, como primeira camada, assim. Que eu queria poder usar com uma calça jeans, né, num estilo diferente. Então, assim, eu ainda vou fazer o casaco da Filipa, mas eu vou aproveitar o fio do casaco da Filipa pra fazer, que é esse fio da Paula. Eu não sei, como eu não tenho etiqueta, eu calculo que isso seja um fingering, é um Sul. Mas não sei o nome da cor, número, não sei nem se a Paula tem cor, nome, ou se ela tinge, já não sei. Mas vou usar esse fio pra fazer o casaquinho, o meu cardigan. Vou ter que fazer aqui, alternar esses novelos, né? E depois eu pego outro fio e faço o casaquinho da Filipa no outro fio.
Mas nesse momento eu queria esse modelo de cardigan, tá definido, vai ser o da Amy Lawton. E aí, isso são os projetos que eu tava planejando pôr aqui na minha agulha. Por quê? Porque eu tinha acabado de fazer o segundo pé da meia, que eu mostrei pra vocês aqui da outra vez, que era uma meia que eu tinha só um pé e o outro pé eu tava gravando o vídeo das meias nas agulhas circulares curtas. Então, terminei a meia, uma eu tinha feito, a outra eu tava tecendo e gravando, tá gravado, já tá disponibilizado. Então, eu já tenho o par de meias do primeiro vídeo, que é esse aqui em fado, que eu fiz com as agulhas em laço mágico. Tenho esse, que também é fios da fazenda na cor cúmbia, que é nas circulares de cabinho curto. E estou tecendo agora a meia com as 5 agulhas, que são aquelas de ponta, de 2 pontas, ou DPNs. E eu vou fazer... Peraí que aqui tá tudo... Já comecei aqui, já tenho a perna pronta. E já tô fazendo o calcanhar da primeira meia, que é a meia... que é o fio também da Fios da Fazenda. Sock. Merino Sock, na cor Figo. Que é esse castanho com verde que eu amo. Gente, eu amo esse fio, eu amo essa cor. E aí eu tô tecendo a primeira meia e depois eu vou gravar o segundo pé lá com vocês pra disponibilizar aqui no canal. Então, olha, já temos 3 meias. 3 meias. Isso ocupou uma parte do meu tempo, é o meu tricô que eu carrego pra todos os lados. E aí, eu tinha terminado esse, pensei, ok, vou fazer o cardigan, não resolvi não fazer o cardigan, acabei fazendo essa blusa. Aí eu olhei e pensei assim, gente... Ah, não, aí o que aconteceu? Nesse meu armário eu tenho pra aí umas 2 ou 3 bolsinhas de tricô que tem lá uns projetos que eu comecei e não terminei, ou já tem algum fio dobado que eu dobrei pra fazer alguma outra peça e deixei lá esperando. Em uma das bolsinhas eu encontrei isso aqui, que era esse fio. Encontrei esse fio, vamos lá. E ele, inclusive, já tava até montado aqui numas agulhas. É um fio fingering da Fios da Fazenda, acho eu. Tá sem etiqueta, mas eu reconheço esse fio. É um fio fingering da Fios da Fazenda. E aí eu pensei assim, por que cargas d'água que eu tenho só esse canelado aqui montado nessa agulha? Eu não tinha deixado nenhuma nota, eu não tinha deixado a receita. A única coisa que eu posso imaginar é que eu tenho até aqui o raglan marcado aqui, eu acho, com os marcadores, olha. E o que eu posso imaginar é que, há um tempo atrás, não sei se eu cheguei a comentar aqui, que eu queria uma blusinha básica preta. Eu até pensei em fazer a Toasted Tea da Rebecca Chloe, que é a Creabea, que eu já tenho outras toastas dela, em preto. E eu acho que foi isso, eu acho que eu montei e por algum motivo eu não continuei. Eu não sei se naquela época era uma época que eu não tava tecendo muito de dia e tava complicado de tecer, eu tava tecendo mais à noite e é preto. E aí eu deixei pra fazer mais tarde, mas aí ficou lá e eu esqueci. Então eu resolvi que eu vou desmanchar isso aqui e vou aproveitar esse fio. Porque depois eu também tinha essa sobrinha aqui desse fio, que é DK Fios da Fazenda, que eu acho que eu usei numa outra blusa, mas usei só pra fazer não, eu acho, tá? Foi uma blusa que eu teci para o Barcelona Knits quando a gente tinha um stand lá para mostruário, que era uma blusa da Paula Pereira, e que eu tinha que fazer aqui um trabalho de cor na pala, e eu fiz, usei esse fio. É o que eu consigo imaginar porque que esse fio tava lá dobado. E aí eu vou usar, também não tenho etiqueta, mas depois também com calma quando eu refizer a receita, porque isso aqui eu encontrei, né? Então eu digo pra vocês com mais detalhes do que são esses fios, mas é uma daquelas cores de tingimento natural da Fios da Fazenda, provavelmente com cochonilha. E aí
Eu pensei em juntar esses dois fios e fazer o jump top, que também tava nas minhas inspirações lá no nosso vídeo de inspiração, porque tá vendo? Olha só, eu trago as inspirações aqui pra vocês, mas eu também tricoto as minhas inspirações. As minhas inspirações são pra mim também. Então eu resolvi que esse é um DK, esse é um fingering, mas eu vou tecer dobrado. E como aquilo é um topzinho muito curtinho, acho que vai voar na agulha. Eu ainda vou a tempo para esse verão. Será que eu ainda consigo ir a tempo de tecer e usar nesse verão? Vamos ver. Vou dar nas agulhas amanhã e segunda-feira e ver se eu consigo então fazer. Vou colocar aqui a foto do... Eu ainda tenho essa e depois também tenho ainda mais um pouquinho desse preto e mais uma bolinha desse aqui. Eu vou pesar pra ver se o que eu tenho aqui dá pra fazer, mas eu calculo que dê. E aí, vou fazer. Depois, o que aconteceu? Eu terminei o curso, né? O curso de arte que eu falei pra vocês. E a gente tem no final do curso uma mostra, que a gente tem que apresentar um projeto autoral, manual, sobre uma técnica escolha. Não precisa ser têxtil, pode ser qualquer arte, pode ser pintura, pode ser uma peça de madeira, pode ser qualquer produção autoral. E para uma mostra dos finalistas do curso. E eu tenho eu pensei em fazer um bordado em arraiolos. Eu já fiz várias vezes, arraiolos é uma técnica que eu gosto muito. Pensei muito nos projetos que eu podia fazer, eu também pensei em fazer alguma coisa em madeira, porque eu também gosto muito, mas depois eu fiquei mais voltada pro têxtil, claro, sempre. E aí resolvi fazer esse bordado em arraiolos, tive um bom tempo pensando no que eu ia desenhar, desenhando, pensando no que eu ia fazer. E fiquei com uma ideia do que eu vou fazer, já tenho esquematizado a ideia e fui procurar para ver se nos meus fios, tenho um estoquezinho de fios de lã da Rosários 4, daqueles de arraiolos, daquela linha de arraiolos, para ver se eu tinha algum fio nas cores que eu pensei para o meu projeto. E aí, eu tenho esses fios, como já não pego nisso há muito tempo, eu tenho esses fios separados numa caixa, que fica guardada. E eu pensei assim, eu vou pedir para meu marido, fica no alto assim, eu vou pedir para meu marido descer com a caixa para eu ver se eu tenho ali as cores que eu preciso do arraiolos. E aí, eu tenho que terminar esse projeto até o início de setembro, o início do mês, tenho as próximas semanas, não é nada muito grande, então eu pensei, eu vou olhar, se não tiver eu vou encomendar fio. E eu tinha a caixa, que estão os meus fios de arraiolo, e em cima dessa caixa tinha uma outra caixa, que também são outros fios de algodão, que eu trouxe do Brasil, de outras colchas que eu fiz. Então eu tinha essa caixa que eu usei para fazer vários tapetes, depois eu até coloco aqui uma das fotos dos tapetes que eu fiz com fios de arraiolo. Em cima eu tinha essa caixa de fios de algodão, alguns fios até que eu trouxe do Brasil, da Círculo, assim, bem antigos, fios que às vezes tem fio lá que ele era da minha avó, atenção. E eu tenho lá uma caixa, tem uns barbantes que eu usei para fazer um tapete, que eu tenho aqui em casa também, que se eu encontrar a foto eu coloco aqui. E eu, não sei se eu já falei sobre isso, e também tinha esses fios que eu usei pra fazer uma colcha de quadradinhos da vovó, essa eu tenho certeza que eu já mostrei aqui. E isso tem várias sobrinhas lá. E eu tinha que aproveitar e olhar aquela caixa, eu falei, vou aproveitar que aquela caixa tá em cima, que eu vou ter que puxar, porque eu tenho um outro projeto de crochê, esse eu não vou falar agora, porque senão é muita coisa. Mas eu trago na próxima vez, que é um projeto de decoração maneiríssimo, espetacular, que eu quero fazer. Eu precisava de um fio de algodão para ele. Eu queria saber se eu tinha quase certeza que eu tinha. Eu falei, Ricardo, desce com essa caixa que eu vou olhar. E quando eu abri a caixa, eu descobri que nos fios de tapeçaria não tinha exatamente as cores que eu quero. Então eu fui e encomendei os fios que eu precisava, e que devem chegar por esses dias, mas tinha na caixa de cima, tinha o fio de crochê, o algodão que eu precisava, e tinha
esse algodão aqui, que é um algodão que eu comprei ainda na época que eu morava na Escócia, que é da Hobby. Nessa cor, que é um rosa velho. Gente, esse é um algodão mercerizado, 50 gramas o novelinho, 170 metros e 50 gramas, 170 metros, algodão mercerizado. E eu, então, ou seja, tem 50 gramas, eu tenho 50 gramas, 170 metros, 340 metros. 100 gramas, a gente tá falando aí de um fio também em fingering, né? Não é isso? 170, 340, um fio fingering, entre fingering e esporte, mas fingering, porque ele é bem fininho. Ele é bem fininho. E aí eu pensei, eu tinha 5 novelinhos disso aqui, então 170 vezes 5, sei lá, 800 metros, 800 e poucos metros, né? Aí eu pensei, 800 metros de fio, com essa cor, eu preciso tecer alguma coisa ainda para esse verão. Aí eu tirei os fios da caixa e falei, eu vou arranjar uma receita para isso aqui. E eu lembrei que eu tenho uma receita da Sari Nordlund, que eu já comprei, que já tá lá na minha lista, na minha biblioteca do Ravelry há muito tempo, que é uma receita aqui de um topzinho. Eu vou colocar aqui, eu nem sei o nome de cabeça, depois eu coloco aqui. É um topzinho que eu comprei a receita pra fazer num fio de linho que eu tinha aqui. Mas como eu já disse pra vocês, eu e a minha saga do linho, né? E aí aquela receita, se eu não tô enganada, ela começava de baixo pra cima e ela é toda rendada. Numa renda, assim, que não é uma renda repetitiva, sabe? É aquela renda que você tem que ler o gráfico e tá ali empenhado. E eu não sei, quando comprei a receita, comecei a fazer com o linho que eu tinha e foi muito pra minha cabeça. O linho, mais aquele monte de gráfico, mas, ou seja, não tava sendo uma experiência divertida. Eu resolvi que não ia fazer a blusa naquele momento, ou também não ia fazer com aquele material. Falei, desisti. E aí fiquei pensando, aquela blusa, nesse algodãozinho, pode ser que seja uma experiência mais agradável, né? Então, eu vou tentar fazer o top da Sari nesse fio ainda esses dias pra usar, ver se eu ainda consigo usar nesse verão. Tudo bem que tá dando chuva a partir de amanhã, né? Mas eu ainda quero acreditar que esses dias vão ser uns dias de chuva, mas depois que o calor ainda volta. Por quê? Tudo bem que chova agora mesmo, porque eu ainda tenho tempo pra tecer. Porque isso tudo, isso e o top, eu tenho que fazer antes dos meus fios de tapeçaria chegarem, que devem chegar, tipo, amanhã. Amanhã não, porque amanhã é domingo, mas depois de amanhã. Porque quando eles chegarem, eu tenho mesmo que fazer esse projeto, porque esse projeto da Royals eu tenho um prazo. Ou seja, eu vou dar nas agulhas. Eu tava pensando que eu ia dar nas agulhas agora, enquanto eu estivesse editando o vídeo, mas eu tive que voltar aqui para gravar tudo de novo. Então isso aqui, ó, é projeto para agora. Vocês vão ver. Vou ter muita coisa pra contar pra vocês no próximo episódio. E aí, como se não bastasse isso, eu estava lá no meu feed. Gente, isso parece coisa de maluco, né? Eu tava lá no meu feed do Instagram e bati o olho num outro cardigan. Só que esse cardigan de crochê, chamado Jenny Cardigan, da Marinella Arap. Lela Arap. Eu vou mostrar aqui pra vocês a foto do cardigan, pra vocês verem o que é isso. Ela teceu dela num fio 100% DK Merino Drops, que eu acho que é o Drops Carisma, nessas cores aqui, preto com um caramelo. Eu falei assim, gente, eu preciso de um cardigan de crochê, porque eu não tenho nada de crochê nesse momento, né? Eu mostrei tudo isso aqui pra vocês, é tudo tricô. E aí, eu tô com a minha agulha de crochê vazia, enquanto eu não pego aquele outro projeto que eu falei pra vocês. Então eu pensei, preciso de uma coisa de crochê. E aí, resolvi fazer. Só que o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês, eu precisava de um fio DK. Fui lá e achei esses 2 fios aqui da Fios da Fazenda. Olha isso, gente. Tá um pouquinho estourada a cor, porque isso aqui, na verdade, é um Malbec. Ou seja, é um vinho. É isso aqui. Com esse bege. E eu pensei,
vou fazer o cardigan nesses 2 fios da Fios da Fazenda. Dobrei os fios, porque eu aproveitei que eu tinha que dobrar o fio para fazer essa meia, né, a meia do figo. E aí eu pensei, vou aproveitar, vou dobrar isso aqui, e aí vou fazer o cardigan e vou fazer. Já dobrei para uma meia. A receita pede uma agulha de 7 milímetros, ou seja, aquilo vai voar. Só que eu não consegui chegar na amostra, dessa vez eu fiz a amostra. E eu não consegui chegar na amostra com fio de 7. Tá muito grande. Aí baixei para 6 milímetros. Tá, não consegui chegar também, porque aí ficou pequeno. Porque você, na verdade, constrói na altura, né? Vai construindo aquelas barras do corpo na altura. Então, na verdade, a largura aqui da blusa são as carreiras, né? Você tá construindo assim, essa parte na horizontal, a parte vertical na horizontal. Então, na verdade, a largura são as carreiras. Você tá construindo deitado. E aí, eu não chegava de jeito nenhum na amostra para as carreiras. Ou seja, eu comecei a fazer, desmanchei, comecei de novo, desmanchei. E resolvi que eu vou fazer com 6, porque o meu ponto de crochê é bem apertado. Eu vou fazer com 6, mas vou tentar estar presente no momento e fazer um ponto mais folgado que eu conseguir para conseguir chegar numa amostra que fique com caimento. Porque depois, na agulha 6 com o meu ponto, eu consegui ajustar, mas eu achei que o tecido ficou muito duro. E a ideia é esse cardigan ter, assim, um movimento, né? É lã e tudo mais. Ou seja, falaremos sobre isso no próximo episódio. E, como se não bastasse, como eu não tinha nada nas minhas agulhas portátil, né? Porque aquela meia eu comecei ontem para poder fazer a gravação. Eu tive que montar uma meia, né? Aí, esse é o último projeto, gente, eu prometo. Aí eu resolvi montar uma meia. Eu tinha esse fio aqui já dobrado, que é um fiozinho que eu usei num outro projeto, que também é fio da Fazenda Sock, esse lilazinho. E eu não tinha, na verdade, esse fio sobrou de um outro projeto. E eu só tinha esse novelinho aqui, que não tem aqui 100 gramas. Longe disso, deve ter para aí 50 gramas aqui. E eu resolvi fazer uma meia mais curtinha. Eu pensei, vou fazer uma meia mais curtinha. Mas como era só um fio de uma cor, eu pensei, não vou fazer uma meia básica. Vou ver se eu consigo arranjar um modelo de meia que seja assim mais curtinho, mais delicado. E bati o olho numa meia da Yanette Knits, chama-se Barcelona Memory Socks 2. Olha essa meia, gente. Aí eu falei, eu vou fazer essa meia. É uma meia construída da ponta da biqueira, né, da ponta do pé pra cima. Então eu já comecei aqui, tô no meu pé. A gente fez uma viagem no final de semana, eu aproveitei para fazer isso no carro. E depois ela é construída num calcanhar que eu nunca fiz, ou seja, vai ser um outro aprendizado. E a perna também é construída de um jeito diferente. Eu não li a receita toda, mas pelo que eu entendi, ela é construída, a perna não é construída na vertical, e sim na horizontal. Você tece na circunferência, né? Ela cresce na circunferência da perna. E aí faz esse detalhe super delicado. Então eu quero acreditar que eu vou ter fio suficiente para fazer, né? Coisa aqui. Vamos torcer. E depois eu venho contar pra vocês. Não é o tipo de meia que eu tô habituada. Eu normalmente gosto e tô habituada a fazer meia do canelado pra biqueira, pra ponta. Dessa vez, já não é a primeira vez, mas não é o habitual. Eu fiz da ponta, tô fazendo da ponta pra cima. E também depois eu volto pra contar pra vocês a minha experiência nessa meia. Mas acho que ela vai ficar super, super fofa. Eu até comecei a fazer e achei que ela tava... Não tô nada habituada a fazer meia assim. Eu até achei que ela tava ficando muito grande. Porque, como eu tô acostumada a fazer da perna pro pé, mas depois eu tive aqui comparando com a outra meia que eu fiz. E eu acho que é só uma impressão mesmo. Porque se a gente pegar essa aqui, que essa aqui tá perfeita no meu pé, e medir, e eu fiz do canelado pra ponta e medir, olha, elas têm o mesmo tamanho. Elas estão exatamente com o mesmo tamanho. Talvez... Não sei. Não, elas estão com o mesmo tamanho, olha. E aí, eu acho que vai dar tudo certo. Eu ia até... Ela tem 2 tamanhos, essa meia. Eu fiz o tamanho maior, que era de 64 pontos. Depois eu fiquei pensando, eu acho que eu vou desmanchar e vou fazer o tamanho menor, porque eu tô achando que esse pé tá ficando muito grande. Mas agora, olhando pra outra meia, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, até porque assim eu não tenho que desmanchar.
E aí, gente, vocês têm noção de quanta coisa que eu tenho pra falar pra vocês no próximo episódio? Isso tudo que eu tenho aqui é só projeto até agora, não tem nada palpável aqui pra mostrar pra vocês. Só ideias, ou seja, temos muito pra conversar no próximo episódio, por favor, voltem. E queria dizer uma coisa pra vocês sobre isso. Eu sei que isso de ter muitos projetos não é pra todo mundo. Eu sei que tem gente que gosta de começar um projeto e terminar. Eu, às vezes, tenho fases que sou assim também. E há pessoas que fazem 1000 projetos ao mesmo tempo. Acho que cada um faz o que funciona, né? Pra si próprio. Nesse momento, esse monte de projeto acontecendo não me deixam ansiosa. Eu sei que parece muita coisa e parece uma ansiedade muito grande, porque assim, eu ainda tô de férias, eu tô numa fase que a minha criatividade tá explodindo, tô super empolgada. Então assim, não é pra mim uma sensação de que eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo. Não tá sendo assim pra mim. Eu tô num lugar de empolgação. Se em algum momento esse monte de projeto passar a ser algo que me traz ansiedade, eu paro, priorizo, vejo o que eu quero mais fazer, faço, e os outros vão esperar. Nosso hobby, isso aqui, gente, é pra ser isso aqui, ó, prazer, empolgação. Se não for assim, não vale a pena, sabe? Então, assim, eu sei que às vezes pode parecer muito, e pra quem tá aí do outro lado, assim, meu Deus do céu, tô zureta só de olhar. Mas não é algo que me causa ansiedade nesse momento, ok? E tô muito empolgada com todos eles e animada, e portanto, mandem energias positivas pra minha animação continuar alta, porque eu quero terminar todos esses projetos, especialmente os de verão. E eu não podia deixar, porque eu não posso esquecer, de deixar aqui o ganhador do giveaway do giveaway do último episódio, né? Que foi quando nós comemoramos os nossos 1000 subscritores. Eu fiz aquela cena de colocar de pegar um daqueles programas que escolhem aleatoriamente um comentário, você põe um link do vídeo e ele escolhe aleatoriamente no comentário, e o comentário sorteado, sorteei ontem, o comentário sorteado foi esse aqui, da Sofia. Sofia, muito obrigada. Obrigada pelo comentário, obrigada pela partilha, obrigada pelas palavras de incentivo. E o que eu tô dizendo aqui pra Sofia vale para todos os outros comentários. Vocês são sempre, sempre, sempre muito gentis, primeiro de tudo. São carinhosos e profundamente afetuosos nos comentários que deixam. Eu nem sei se sou merecedora desse carinho todo, mas venho para aqui todas as vezes muito empolgada para falar sobre isso, porque isso aqui é realmente uma paixão, é uma coisa que eu gosto. Não me custa nada, pelo contrário, é como se eu estivesse mesmo sentada numa mesa conversando com pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto. E eu não podia deixar de agradecer, porque a gente pode disponibilizar muita coisa para as outras pessoas, a gente pode dar presentes caros, a gente pode passar um bom tempo fazendo alguma coisa para alguém e oferecer um presente sob medida. A gente pode oferecer muita coisa para as pessoas, mas a coisa mais rica, mais cara que a gente tem para oferecer para alguém é o nosso tempo, porque é o bem mais precioso que a gente tem. E a cada vez que alguém aí do outro lado senta para me assistir, para trocar comigo essa energia, e ainda por cima comenta, conversa, troca, dá informação, isso é de uma riqueza, de uma preciosidade que eu não tomo por barato, assim. Eu realmente fico profundamente agradecida por vocês optarem por investir o tempo de vocês, um pouquinho do tempo de vocês comigo. E eu não podia, eu agradeço sempre, mas eu não podia deixar de agradecer. Somos muitos já.
Eu tenho pessoas que eu sei que vêm sempre e que torcem e que, do mesmo jeito que eu tenho aqui essa energia que eu quero passar pra aí, passam essa energia pra cá. E eu vou repetir isso em todos os vídeos. Eu sei que é chato, eu sei que eu pareço um papagaio, mas eu não vou me cansar de repetir. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que o que quer que seja que vocês estejam fazendo no vosso tempo livre seja algo que traz paz e alegria ao coração de vocês. E eu espero vocês na próxima volta, no próximo episódio. Não esqueçam de comentar, de subscrever, de comentar sobre a minha ideia de fazer outros vídeos. Eu realmente estou pensando nisso. Não esqueçam, se for possível, se fizer sentido, de subscrever, de gostar desse vídeo, de partilhar com mais alguém que vocês conheçam que também goste dessas conversas. E é isso, gente. Um beijo grande e até a próxima volta. Tchau, tchau.